Espero que o de vocês também, para que nós possamos começar a falar sobre esse assunto que é central na psicanálise, que é a sexualidade. Quando nós pensamos sexualidade em termos psicanalíticos, temos que levar em consideração que ela não é, tal como a sexualidade, pensada e conhecida pela visão comum. É outra coisa, completamente diferente. Então, isso tem uma história, né, e nós vamos tentar entender essa história. Eu devo ter citado para vocês, mas ainda assim eu vou falar novamente. Tem um texto de Freud chamado 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E aí vale muito a pena que vocês deem uma olhada. Essa questão, estou sem vídeo, sem áudio, com vídeo, sem áudio, sei lá. Isso aí eu não sei como resolver. O que foi dito aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, não tem nem acesso. Enfim, passou, não consigo nem ver. Bom, voltando a Freud, né, como sempre. Ele começou as investigações, sobretudo no campo clínico, ele foi descobrindo coisas aos poucos. Ele descobriu, como falei para vocês na semana passada, que tudo poderia ser interpretado, não há palavra que fosse dita que não fosse suscetível de uma interpretação, assim como não havia pensamento, silêncio, escrito, ou seja lá o que for. Então, qualquer atividade humana, ela teria um sentido, inclusive sonhos e aquilo que nós conhecemos como os atos falhados. Um ato falhado, ele explica melhor em uma série de textos chamada Artigos sobre a Técnica, onde nós temos que entender o seguinte, que nem todo erro é um ato falhado. O ato falho, o ato falhado, é quando a pessoa tem a intenção consciente de fazer uma coisa e sai outra. Agora, por exemplo, se eu estou aqui falando com Fabiana, aí eu a chamo de Bianca. Mas digamos que realmente eu pensasse que o nome de Fabiana fosse Bianca. Né? Quando eu tive a impressão, assim, ao ser apresentado a ela, que me disseram que o nome dela era Bianca. Então ficou na minha cabeça, Bianca, 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 eu sou a Fabiana. E quando eu fui falar Bianca, apesar de ser um erro, era um erro no sentido de que não era o nome dela, mas estava certo no sentido da intenção. Eu realmente pretendia chamá-la de Bianca, então é uma coisa. Aí Freud explica, isso não é um ato falho. Um ato falho é quando a pessoa pretendia dizer uma coisa e sai outra. Então, por exemplo, é muito comum, né? E aí, Bianca, desculpa, Fabiana. Não, sabe o que é, Fabiana? Que eu estava agora há pouco falando com Bianca, ou agora há pouco eu vi uma mensagem de Bianca passar, aí por conta disso eu pensei que fosse Bianca, eu falei Bianca, digamos, ainda que eu tente justificar, mas eu sei que eu estou falando com Fabiana, apesar de ter saído Bianca. E outra coisa, é assim, para que seja um ato falho, um dos critérios é o seguinte, é quando se adverte a pessoa sobre o erro, ela reconhece. Então, por exemplo, e Bianca, aí a pessoa diz assim, não, cara, é Fabiana. É verdade, desculpa, Fabiana. Então a pessoa se dá conta de que errou. Se a pessoa diz assim, não é Bianca o nome dela, aí é diferente, então não é um ato falho. Esses pequenos detalhes são interessantes para que vocês possam fazer a identificação clínica destes acontecimentos.
Mas aí Freud se deu conta de que tudo tinha a ver. Não havia nada desprovido de sentido, de intenção oculta e, portanto, da possibilidade de interpretação. Só que, né, ele começa, através da interpretação, a ser remetido cada vez mais para trás. E aí, de repente, aqueles fatos assim que aparecem, nossa, que pareciam ter originado a neurose, aqueles fatos parecem fraquinhos, simples demais. Aí eu queria uma coisa, fui frustrado, fiquei com raiva e fiquei neurótico. Ah, não pode ser isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Aí vem a primeira teoria dele. Essa teoria foi rejeitada, mas assim, pior foi depois, tá? A primeira já foi rejeitada. A que veio depois, então, essa mesma aqui. As coisinhas, muitas vezes, que apareciam, a Freud não pareciam suficiente para justificar, digamos assim, um trauma. O trauma aqui não é trauma no sentido comum, ai meu Deus, eu estou traumatizada. Não. É trauma no sentido específico, no sentido, no uso médico daquela época, ou seja, algum acontecimento que, para que a mente pudesse se defender, ela, por assim dizer, se repartia. Então, a palavra trauma quer dizer ruptura. É um sistema que, inclusive, está em todo o nosso organismo. Então, para que nós possamos nos defender de certas coisas, algo se rompe, porque se não se romper, a coisa vai ser pior. Aí, não, mas espera aí. Essa frustração não é suficiente para causar algo assim tão constante, tão devastador na vida da pessoa. Tem que ter algo mais. Aí ele considera, assim, uma coisa terrível na época, para aquela época, e talvez, olha só, pensa ele, talvez o fato seja que aquela pessoa que neurotizou, ela sofreu algum tipo de abuso sexual na infância que ela teve que esquecer. Então, um abuso sexual é algo terrível, né? É algo terrível. Aí, está todo explicado. A pessoa foi abusada e, por conta disso, ela não conseguiu lidar com a situação e teve que esquecer. Só que foi na infância. E o modelo familiar daquela época era um modelo, digamos assim, um pouco mais severo do que o nosso. Então, e sobretudo na região onde Freud vivia. Por exemplo, não havia pais solteiros. Isso não era... Durante algum tempo, inclusive, isso era vetado por lei. Uma pessoa solteira, ela não podia ser pai ou mãe. Ela não tinha o direito, por exemplo, de registrar, da guarda, da adoção ou coisa parecida. Então, quem podia era uma instituição, é diferente. Então, para que a pessoa pudesse ser pai ou mãe, uma condição sine qua non seria, conforme a visão, inclusive o estabelecimento jurídico da época, em alguns lugares, seria necessária a família. Aí vem um problema. Bom, se as pessoas foram abusadas durante a infância, então é provável que tenham sido abusadas por membros da família. Aí vem o segundo problema. Então, não é só o abuso sexual. Foi o abuso sexual, provavelmente praticado pelo pai, pela mãe, por um tio, algo assim. E, bom, aí vem outro problema. Outro problema que foi para Freud ainda mais alarmante. Normalmente, quando se fala de abuso sexual de crianças, é muito comum na nossa mente, movida pela visão popular, pensar assim, num pai, num tio, um professor ou algo assim. Naquela época não havia os professores frequentavam a casa. E as ligações familiares eram tanto quanto diferentes de agora.
Então, o que é que dados mostram? Que abuso sexual praticado contra crianças por mulheres é muito mais frequente, contrariando a nossa visão comum totalmente viciada, do que abusos praticados por homens. Mulheres, até nisso nos ganham, são mais abusadoras de crianças do que os homens. E, enfim, se a criança, óbvio, estava em casa com a mãe, né, é a coisa mais alarmante, são os dois maiores suspeitos, o pai e a mãe. Aí isso gerou uma crise, depois em Freud. Então, essa foi a primeira teoria. Vou explicar por que a neurose aconteceu. Ele chega lá, no Congresso Médico. Nesse momento, quando ele traz essa visão, essa teoria, apenas riem dele. Né? Se eu lá vem ele de novo, vai, fala aí da tua. Tá, a criança foi estuprada pelo pai ou pela mãe, nossa. Então é isso. Nossa, tem estupro pra caramba aqui, né? Tem estupro pra caramba. Dentro da família, que era uma ideia, digamos assim, que a tendência era que fosse rejeitada, especialmente porque a maior suspeita seria a mãe. A mãe, aquela figura sagrada, né, que só ama, que só se devota, que abandona tudo pelo lar. Não tinha como essa criatura praticamente divina ser a responsável, de maneira geral, por uma violência contra a criança. Então, a tendência foi que rejeitassem essa visão. Só que essa visão, ela não era uma visão, por assim dizer, ainda ofensiva. Ela era uma visão ridícula, que eles consideravam, mas não uma visão ofensiva. Entendem? Assim, a criança foi abusada. Isso é ridículo. Difícil, está querendo forçar a barra, dizer que as tuas visões elas estão corretas de qualquer jeito, então tá especulando e forçando situações. Apenas isto. Mas só que, apesar disto, essa visão abriu espaço para a sexualidade infantil, para a percepção da sexualidade infantil, que, por sua vez, abriu espaço para uma teoria geral sobre a sexualidade e uma renovação do sentido de sexualidade. Bom, aí o próprio Freud chegou à consideração de que aquilo estava meio complicado, porque depois ele notou que ele era muito neurótico. Ele foi, digamos assim, a matéria-prima que gerou muitas das suas análises. Ele pegou as próprias neuroses e colocou nos livros dele. Então, peraí, quer dizer que eu fui estuprador? O principal suspeito, né? A mãe dele era Marta e o pai, o Jacob. O Jacob, né, velho, deve ter me comido pra caramba quando eu era criança. E aquilo era terrível. Ele passou por um período onde ele sentiu certa hostilidade pelo pai, né? Por esse comedor de cu de criança. Ficou assim, um negócio assim, meio pesado. Né? Aquele neurótico pra caramba. Pô, esse cara me comeu pra porra. Pra pegar todas as neuroses que eu tenho. Né? Inclusive, ele cita isso nas obras dele, esse dilema que ele teve em relação ao pai, que ele tanto amava e admirava. Ele teve dois impactos em relação ao pai. O primeiro impacto que ele teve foi o pai judeu, um dia passa por um soldado, o soldado pega um chapéu do pai e joga na lama. E o pai, humildemente, covardemente, apenas se abaixa e pega o chapéu sujo e leva e não diz nada. E aquilo foi terrível para ele. Assim, a figura do pai poderoso, humilhado daquela forma, aquele foi um golpe tremendo que ele até decidiu esquecer. Esse foi o primeiro problema. Aí ele disse, bom, da mesma forma que eu esqueci daquilo, né, eu também esqueci dos abusos cometidos pelo meu pai contra mim. Só que depois, evidências indicam que não. Né? Jacob não era um abusador, um estuprador, assim como Marta também não era. Não é que ele estivesse negando a existência desse tipo de coisa. Mas tudo indicava que não dentro da casa dele.
Então, tinha alguma coisa assim mais complicada. Aí ele, bom, agora nasce, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Então, nasce a ideia da fantasia de abuso. Entende? Então, bom, já que não aconteceu de fato, então o que se sabe? Aquilo que é fantasiado é suficiente para gerar os nossos traumas. Isso fica na história da psicanálise até hoje. Então, nós não somos, digamos assim, o resultado de ataques reais, mas nós somos o resultado de ataques que foram fantasiados. Os nossos dilemas, problemas, a maior parte das coisas que nos fazem sofrer, a maior parte que nos faz sofrer, que nos causa dano, foi fantasiada. Então, ou é uma fantasia completa, ou foi piorada pela fantasia. Então, olha só, nós, digamos assim, em nossa clínica, tentamos trazer uma resolução real para um problema, por assim dizer, irreal ou causado. Essa talvez seja uma dica que nós podemos até colocar em nossa vida. É assim, qual é a realidade do sofrimento que eu tenho? Qual é a realidade do problema que eu estou enfrentando? Quem começa a trabalhar dessa forma em relação à própria vida tem um avanço gigantesco. Na maior parte das vezes, nós estamos causando problemas e não enfrentando problemas efetivos. Então, Freud traz essa novidade, que é o papel da fantasia no adoecimento mental. A fantasia. Não importa se aconteceu ou se a pessoa presumiu que aconteceu, se a pessoa fantasiou o que aconteceu. Então, alguém pode fantasiar uma agressão. Mas aí vem a pergunta, né? Mas por que criança fantasiaria logo que ela está sendo estuprada ou abusada? Qual o sentido disso? Está estranho, continua estranho. Então, dessa vez, ele nem chegou ao Congresso Médico dizendo, olha, a gente agora tem a resposta, né? Ele elaborou antes de levar a resposta para lá. Aí, bom, e o interessante é que ele foi persistente. Se vocês se acham humilhados, rejeitados, se vocês acham assim que tratam vocês com descaso, desdém, que não lhes reconhecem, não reconhecem o talento, enfim, eu garanto a vocês, Freud passou por situações muito mais severas, muito mais constantes e piores, e ele aguentou e está na história da humanidade até hoje. Então essa talvez seja uma lição interessante. Porque ele perdeu tudo. No primeiro momento, perdeu prestígio, perdeu alianças, perdeu clientes, perdeu amigos, perdeu absolutamente tudo. Era indicado a ele, para com isso, o cara está te destruindo, para com ele. Foi perdendo tudo. Mas, enfim, aí, então, como é que resolve esse problema? Porque a criança, gratuitamente, não ia fantasiar assim, foi abusada. Qual é o propósito disso? Aí ele entende, através de lembranças, de relatos de pacientes, o que pode acontecer. Então, vem a primeira teoria, que é uma coisa assim, muito comum. A criança está no quarto dela, no quartinho dela, lá. Só que ela já está inquieta por alguma coisa, um pesadelo, digamos, vontade de fazer xixi, ou mesmo assim, sentindo que a posição dela dentro da família está ameaçada pelo aviso de chegada de um irmão, por qualquer razão. Ela está lá no quartinho dela. E teve um pesadelo, ou teve uma carência qualquer, aí vai para o quarto dos pais. No que ela vai para o quarto dos pais, isso aqui é comum pra caramba, os pais estão transando. A porta está aberta, a porta está semi-aberta, sei lá. A criança, né, abre, aí se depara com aquela cena. E que cena é? O pai e a mãe transando. Só que como ela interpreta aquilo? Ela interpreta aquilo como se fosse uma agressão. O pai está fazendo um movimento, a mãe está rendida, né? O sexo trivial naquele momento era o que nós chamamos hoje de papai e mamãe, que a galera não gosta muito, sinceramente não entendo porquê, mas enfim. A mãe está lá rendida, o pai por cima,
fazendo um movimento como quem está, interpreta assim a criança, eis aí a fantasia, como quem está espancando, batendo de alguma forma, e a mãe está sofrendo de dor. Seria a interpretação quanto aos gemidos. Não há uma associação entre gemido e prazer naquele momento. Aquele gemido parece um sofrimento. Então, aquilo, agora sim, né, uma coisa traumática. Por quê? Porque, Deus me livre, meus filhos ver. Né? Por quê? Porque ele se sente decepcionado com o pai, torturador, aquela que era figura de proteção, agora se torna, né, uma razão de ameaça. E ele se sente impotente diante da mãe, porque normalmente a criança é tomada por um terror, por um medo. O que eu vou fazer? Bom, se eu fizer, eu vou sofrer também. E se acovarda. E em sua covardia, ela volta para o quarto sem salvar a mãe. Porém, se sente culpada. Então, essa foi a primeira. Né? Agora o negócio está tá resolvido. Ela viu. O que neurotizou a pessoa? Foi um fato real. Ela flagrou para os pais transando, só que ela fantasiou o sentido daquilo. Tá, agora tá legal, né? Fantasiou um sentido negativo. Vou apresentar no Congresso Médico. Aí, lá vai de novo. Ah, tá, entendi. Bom, óbvio, houve rejeição a esta ideia, mas não foi uma rejeição assim tão complicada como a que houve depois, né? Depois, essa foi realmente expulsão e pedido, inclusive, por favor, nunca mais retorne aqui. Nunca mais retorne aqui, por favor. Por quê? Porque ele começa a trabalhar essa ideia da fantasia sexual. Aí começa a observar os filhos, todo mundo. E como os bebês, né? E como os bebês fazem certas coisas. Aí ele começa a entender o seguinte, que o corpo inteiro pode promover uma experiência de prazer sexual. Começa aí, já aqui o negócio já está fervilhando, né? Então, para a criança, o corpo inteiro é uma oportunidade de prazer sexual. Quando ele fala sexual, aqui é sexual no sentido comum mesmo. E a criança seria, olha como ele descreve assim, gentilmente a criança, o bebê, né? Um perverso polimorfo. Ou seja, né? Busca ensandecidamente o prazer de todas as maneiras possíveis, de todas as formas que se possa imaginar. E a primeira experiência, digamos assim, de prazer sexual da criança seria durante a própria amamentação, então, quando ela suga o leite do peito da mãe, aquilo ali já é um negócio assim erótico. A criança já está ali, não é que ela quer leite, não, ela quer o peito, né? Aquilo já é uma manifestação de tesão. Mas não acaba aí. É um perverso polimorfo. Toda a exploração do corpo, né? Não acaba por ali. Então, essa seria a fase oral da experiência de prazer sexual. A segunda fase seria a fase anal, onde ela brinca com as fezes. A própria possibilidade de reter as fezes seria um jogo erótico. Aí começa. Que tem desdobramentos comportamentais. Então, por exemplo, essa pessoa que retém as fezes são um tesouro, uma premiação. Então, essa pessoa que retém as fezes, ela vai se tornar ou perdulária, ou ela vai ficar, digamos assim, mais fechada em relação. Vai ter dificuldades com dinheiro. Então, dificuldade com dinheiro teria origem na fase anal. Dificuldades com amor teria início na fase oral. Ali, né? Oral. É sempre um problema da boca. Né? Eu vejo certo sentido nisso. Né?
Dificuldades com amor são sempre um problema, digamos assim, oral, da boca. E aí, depois haveria uma experiência genital, que é quando se descobre a função erótica, o prazer passa para o genital, e depois disso, a criança passaria, segundo Freud, um período de latência, que pega inclusive a adolescência. Da adolescência não se quer mais saber de sexo. Passa ali, não, peraí, vamos... Aqui o negócio está latente, aquela sexualidade, por assim dizer, foi apagada e a energia sexual desviada para outros propósitos. Mas, bom, então aqui já aparece o desejo sexual infantil. Então, agora vamos pegar aquela mesma historinha de antes, considerando que a criança já tem desejo e que já, inclusive, surge uma coisa que depois foi chamada de complexo de Édipo, e entender uma criança que deseja o que pode acontecer naquela cena ali. A criança acorda, então já é uma criança meio grandinha, já tem uns 4 anos, mais ou menos, que é o período no qual ela passa pelo Édipo. Aí a criança acorda, sobressaltada, teve um pesadelo, vontade de fazer xixi, seja lá o que for, vai para o quarto dos pais. Quando ela chega no quarto dos pais, aqui está a nova teoria, mais avançada, mais elaborada, e que vai ser apresentada. Quando ela chega no quarto dos pais, ela os flagra transando. E o que acontece? Né? Ela é tomada por uma profunda excitação. Essa criança agora, ela já, na visão freudiana, ela já tem o desejo sexual, é tomada por uma profunda excitação. E ela se identifica sexualmente com um dos dois. Ela gostaria de estar no lugar de um dos dois. Ou da mãe, sendo possuída pelo pai, ou do pai, né, sendo possuindo a mãe. Então, por um lado, né, ela se identifica, ela é tomada por desejo sexual, por outro lado, por um avassalador ciúme. Como é que eles estão fazendo isso sem mim? Digamos assim. Ela volta agora furiosa para o quarto, sentindo-se traída. Só que, pela educação que ela recebe, depois ela é obrigada a reprimir esse tipo de desejo. Não pode. Não se pode desejar papai nem mamãe. Então, ela reprime aquele desejo. Esse desejo que ela sentiu em algum momento, de uma maneira muito natural, quando você presumia assim, que ela não tinha sexualidade, então não era necessária intervenção, era necessária qualquer espécie de castração. Aquele desejo depois recebe um sentido negativo. Não, isso não pode ser sentido. Isso não tem. Então ela se culpa, ela se pune e reprime aquele desejo e nasce ali, digamos assim, o criminoso, a versão infantil do criminoso sexual. Aquele que foi tomado por um ímpeto pecaminoso, indevido. É, digamos assim, a atração originária. Aí, agora Freud, já está pronta a teoria, ele vai apresentá-la no Congresso. Gente, eu errei, esse tempo todo eu errei. Não é que a criança ela era agredida, não. Na verdade, ela se identifica com um agressor, né? Ela não é agredida. Tá? O problema é outro. O problema é que ela não foi estuprada, não foi nada. Né? Ela queria sexo com os pais e ela se pune e se culpa exatamente por isso. E aqui foi, né? Aqui é o momento onde ele é lançado fora, é jogado fora. Só que aqui tem um problema, que é o seguinte: a partir daqui, as constatações clínicas todas evidenciam a sexualidade infantil. Então, a sexualidade infantil não tem jeito. Né? Realmente é o período onde há muito mais desejo, onde há muito mais excitação sexual.
Então, assim, em nenhum momento da vida nós experimentaremos o ápice do prazer sexual, tanto quanto quando nós somos bebês. Então, primeiro problema, né? O segundo problema, que já não dava mais para reformular, é que tem toda a teoria edípica que foi formada ali. E essa teoria ela faz super sentido. Faz super sentido. Aí tem ali, digamos assim, uma base que sustenta as implicações posteriores. Poderia haver reformulações? Sim, e houve reformulações. Mas, no básico, absolutamente no básico, não. Então, a visão freudiana seguiu com isso até o fim, com essa ideia de uma sexualidade infantil, uma sexualidade que perpassa a formação da personalidade. Ainda tem um detalhe, assim, quando nós nascemos, nós, digamos assim, somos sujeitos de sexo, apenas isso, mas nós não temos um objeto sexual. Logo, tudo, olha, tem como um ápice desse, né? Porque é tudo que tá valendo tudo, tá valendo tudo. Ali é que é o lance, ali na infância é que é o negócio, porque tá valendo tudo, absolutamente tudo. Não há um objeto sexual e não há uma forma sexual. Então, além de o bebê ser um perverso polimorfo, capaz de sentir prazer de todas as formas e em todos os lugares, ele não tem um objeto, portanto, ele é bissexual. Bi. Ele não conhece ainda as características de um objeto sexual que são conhecidas depois e que são relatadas em um texto chamado As Consequências Psíquicas das Diferenças Anatômicas entre os Sexos. Quais são as consequências psíquicas disso? Porque até então é bebê. O cara sabe que é menino e que tem ali uma menina, mas ainda não entende exatamente quais são as grandes implicações disso, né? Quais são as fronteiras entre aqueles mundos. Sabe que existe uma mulher, sabe que o pai é homem, tem noção do masculino, do feminino, mas, enfim, aquilo não está claro. Em algum momento torna-se claro. Bom, isso tem impactos na vida da pessoa. Então, digamos assim, o objeto sexual, ele é definido. A pessoa nasce bissexual e, em algum momento, se ela tiver essa visão freudiana, se ela tiver um desenvolvimento tranquilo, sem nenhum contratempo, ela faz aquilo que a biologia espera dela. Então, Freud presume que este processo ele é mais ou menos o mesmo em qualquer criatura viva. Então, qualquer criatura viva teria uma pulsão sexual genérica no início. Não é só humano, uma pulsão sexual genérica. E aí, na medida em que evolui, um tipo assim de consciência, né, da relação macho e fêmea se desenvolve se não houver qualquer percalço. Não havendo nenhum percalço, então a coisa vai tranquila e o macho, né, assume a função masculina e a fêmea assume a função feminina. Havendo um percalço, aí a coisa pode inverter. Então, a homossexualidade, por exemplo, seria uma mudança nessa trajetória. Apenas isto. Alguma coisa estava acontecendo lá no iniciozinho. Então, a visão freudiana, por exemplo, ela contraria completamente aquela ideia religiosa que diz assim, que em algum momento, já adulto, a pessoa ela escolheu aviadar, digamos, né? Quer saber? Eu sou do pecado mesmo, eu vou aviadar. Contraria completamente essa visão. Então, não poderia haver essa intenção consciente da pessoa em algum momento.
lá no início, bem no comecinho, é o que acontece. Né? É lá que acontece a coisa. Apesar de que, hoje em dia, o que se percebe é que, se a pessoa quiser, ela é viada, viada mesmo. Se a pessoa quiser, né, em qualquer momento da vida dela, de uma forma deliberada, você quer saber? Rapaz, eu vou decidir que eu quero gostar de homem. Numa boa, tranquilamente. Ela vai treinando, vai mudando, muda conceitos, visões, até que em algum momento aquele prazer brota de uma forma natural. Mais, aqui nós falamos de um processo de decisão. O que Freud falava era de um processo natural de construção. Então, aqui esse segundo caso aqui citado se enquadraria numa coisa que nós poderíamos nomear de reversão. No outro caso, né, é o caso de construção. O objeto, se seguir naturalmente, ele passa por várias etapas de formação do caráter e da consciência sexual, passa por uma coisa que é uma experiência que é chamada complexo de Édipo, que é o desejo da mãe e a aversão pelo pai, o ódio ao pai. Em princípio, todos passariam por isso de uma maneira igual, não haveria diferença entre meninas e meninos por conta da simples inconsciência sobre o que é menino e menina. Então, tanto a menina quanto o menino desejariam a mãe e teriam aversão ao pai. A mãe é o objeto de desejo de todos. Simples assim. E o pai, o objeto de ódio de todos. Amor pela mulher, ódio ao homem. Amor ao feminino, ódio ao masculino. E isso acontece, que é assim, o desejo de possuir a mãe e o concomitante desejo de que o pai morra. E o desfecho disso seria um outro complexo, que, aliado a isso, aliás, haveria um outro complexo chamado de complexo de castração. Então, em algum momento, o menino se interessa muito pelo pênis. Fica muito interessado. Assim. Aliás, assim, eu vi tem um filho, né? Eu tenho filho, agora ele tem 4 anos, mas eu vi um vídeo dele, assim, 2 anos, alguma coisa, 3 anos, montado em cima da babá, a babá mesmo, fez aquilo, ele tá assim, ó, legal mesmo, assim, né? Esfregando mesmo, porra, aquilo, roçando brutalmente na babá. Ficou impressionada com aquilo. Então, com fralda. Então, assim, em algum momento, há esse interesse pelo pênis, exagerado interesse pelo pênis. Então, bom, quem tem interesse pelo pênis, né, vai olhar o corpo, é a descoberta anatômica. Então, a criança presume que todos têm pênis. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Até que, por algum acidente, ela se depara com essa descoberta avassaladora. Nem todos têm pênis. Ele vê a irmã nua, ou a mãe nua, mas nem todos têm pênis. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o pênis dela? Foi cortado. Tem algumas canções populares, no Brasil havia algumas, né, onde inclusive se ameaçava castrar a criança. Se fizer isso, venha o bicho, não sei o que, vai cortar o teu pipi. E essa ameaça da castração, ela é presente em muitas culturas, não apenas aqui, né? Aliás, é muito anterior à cultura brasileira. É bom, todas aquelas ameaças agora se tornam reais, não são ameaças simplórias, vazias, não. Ali tem um conteúdo de dano possível e real, né?
podem realmente me arrancar o pênis. Então, para o menino, esse complexo de castração, ele é, sem dúvida alguma, sombrio, mas é uma, digamos assim, ameaça acima de tudo, é um risco. Ele tem o pênis que deve ser preservado. Algumas crianças até andam meio se encostando na parede, como se quisesse preservar. Não sei se vocês já observaram isso, assim, meio assim, começa a andar pela parede, como se quisesse proteger daquele possível dano, aquela amputação. Só que a menina já é diferente. Então, a menina, ela não tem a menor ideia da existência do pênis. Imagina que todo mundo seja igual e, enfim, todo mundo é igual. Até que em algum momento ela vê um pênis. Seja no irmão, seja no pai, enfim, ela sabe da existência de um pênis. E aí agora, a coisa é terrível, porque para ela já não é uma ameaça, para ela é alguma coisa que se consumou. Amputaram o pênis dela. Bom, mas amputaram, pode ser que seja como unhas, então eu vou esperar crescer, eu vou ter o pênis de volta. Aí surge o desejo do retorno do pênis. Só que o tempo passa e ela nota que não está voltando nada. Então, como é que eu vou retomar o pênis? Aí surge a fantasia que dá vazão à maternidade. Então, a maternidade seria essa fantasia do retorno do pênis. Então, o feto é o pênis que se reaveu. Aquele pênis. É o falo, é a glória. Então, a cultura glorifica a maternidade. A maternidade seria, de um ponto de vista do próprio inconsciente coletivo, para usar um termo que não é freudiano, mas Freud sim considera essa consciência das massas, o próprio pênis, que a pessoa consegue ter de volta através de um ato que tem muita relevância cultural e social. Mas isso tem várias implicações. Então, o que a teoria freudiana diz? Bom, a mulher é a amputada. Assim ela se entende em algum momento. Seria muito mais terrível se acontecesse de outra forma. Digamos que houvesse a possibilidade de uma menina ser preservada dessa informação por um período maior. Ela não sabe, imagina que todo mundo, digamos assim, é mulher. Isso foi, inclusive, demonstrado também. Então, teve, por incrível, não sei como, eu sinceramente não sei como, mas teve gente que conseguiu chegar até os 7, 10 anos sem, né, sem saber. Alguns até passaram desse período de 10 anos. E aí, o que acontece? Se percebe assim, que essa revelação tardia impossibilita completamente a organização mental. Você já não consegue dar ordem mental, não consegue dar ordem à linguagem, não consegue dar ordem ao sentido de permanência e poder no mundo. Fica um negócio assim meio complicado. Quem é mãe agora, tá? Bom, é mãe, tem 2 anos, já explica que essas diferenças existem, é melhor não brincar com a sorte. Por conta disso, muitos entenderam que a teoria freudiana seria uma teoria falocêntrica, que coloca ali bem, no âmago, no cerne da coisa, o pênis como sendo a coisa mais importante do mundo. Muitas mulheres adultas já tendentes por conta de certas visões a rejeitar este tipo de percepção, dizem assim, não, para mim não tem problema nenhum, estou muito satisfeita com o meu corpo, eu não me sinto amputada, não me sinto diminuída, eu não acho que o pênis seja um sinal de poder. Aí já vem uma resposta consciente que é muito agressiva, que é, inclusive, a rejeição ao pênis, por assim dizer. Mas
que se entenda que essas coisas todas se dão em um período onde não há essa formação intelectiva. Então, a pessoa não tem o apoio de todo esse arsenal perceptivo, de todos esses construtos, ela não tem absolutamente nada. Tá? Ela apenas reage a como ela vai formando o entendimento do mundo. Então, é neste período aí que a coisa acontece. Então, se uma mulher diz assim, não, eu não tenho nenhum problema, eu não me sinto amputada, o que ela não percebe é que ela está baseando o raciocínio dela em elementos que ela possui agora. Pensar em como foi depois é completamente diferente. Só que, ok, e aí? Quando Freud fala, nesse momento, de sexo, sexo é sexo. É o sexo conforme a percepção popular. Quando ele fala de sexo, ali, né, sexo é sexo mesmo, como todo mundo conhece. Só que a coisa prossegue. E depois de certo tempo, sexo já não é mais sexo. Então, agora, quando a psicanálise fala de sexo, então o sexo é sexo mais ou menos como nós conhecemos, lá nos primeiros anos de vida. Aí realmente, né, tem um conteúdo assim mais... só que depois, aí vem, digamos assim, a supremacia da sexualidade, ou seja, tudo vira sexual. Tudo é eros, conjugação ou prazer. É preciso entender isso. Então, para nós, psicanalistas, quando nós falamos de sexo, sexo não é sexo no sentido comum. Conjunção carnal, cópula, ou como tem muito... Acho super legal no texto freudiano, essa palavra aparece muito assim. Ele diz, sexo não é o coito. Eu preciso, né, diferenciar o coito do sexo. Então, sexo seria a premência pelo prazer, pelo gozo, digamos assim. E este gozo é algo que acontece, sobretudo, na fantasia e menos no corpo. Trazer o gozo para o corpo, por incrível que pareça, na medida em que nós avançamos em idade, se torna muito mais complicado do que na infância. Então, o nosso gozo ele está dissipado nas coisas da vida. Nossa pulsão sexual, a nossa energia sexual, ela se diluiu nas coisas da vida. Então, te trazer de volta para o corpo, por exemplo, agora, é uma dificuldade. Então, quando nós presumimos assim, as pessoas são corporais demais, né? Quando as pessoas estão físicas demais, está difícil, isso é apenas uma parte da verdade. Em um sentido mísero e muito restrito, de fato isso acontece. Mas em um sentido muito mais amplo, o que ocorre é que o nosso corpo está descarregado. Há uma reversão da chamada catexia. O que é a catexia? É o seguinte, nós temos duas energias que, no fundo, são basicamente a mesma coisa, como se fossem polaridades. Né? E aí, essa energia... Aliás, tem um texto de Jean-Paul Sartre chamado Freud Além da Alma. Eu acho que vale a pena ler. Ler, não assistir. Tá? Porque tem um filme também. Quando eu digo aqui ler, eu falo de ler, não assistir. A diferença é gritante. Apesar de que é bom o filme mesmo, mas eu recomendaria que vocês assistissem após a leitura, nunca antes dela. E aí, esse conceito, energia psíquica, energia libidinal, ele surge antes disso tudo. Freud além da alma. E aí, quando Freud ainda estava com Breuer, não sei se vocês lembram, mas eu contei essa história na semana passada, então ele começa a criar uma... Porque o Breuer criou o método catártico, que ele conseguia, digamos assim, desopilar, né, descongestionar uma energia que estava condensada através da rememoração por indução hipnótica.
Só que Freud depois entende que essa energia psíquica é a libido. São basicamente... ele coloca como se fossem duas energias, tá? Mas não são totalmente duas energias, elas não estão separadas. É como se elas tivessem polaridades diferentes. Uma delas é a chamada energia psíquica. Na outra polaridade, a energia libidinal. E, bem, aí ele entende o seguinte, que o grande problema, isso lá no primeiro momento, né? O grande problema é que essa energia, ela, digamos assim, por conta... Essa energia é dissipada no aparelho psíquico. Aí, por um lado, o desejo movimenta uma energia. Por outro lado, o aparelho psíquico usa também energia para conter aquela energia movida pelo desejo. Ele embarreira, usa uma carga muito forte de energia. Então, havendo resistência aqui da própria energia liberada pelo aparelho psíquico, olha meus gráficos como são ótimos, né? Assim, aqui. A energia não podendo sair por aqui, ela sai por outro lado. Aquele desejo repleto de energia, que não pode se manifestar na direção em que ele quer, ele se vê obrigado a se manifestar de outra maneira. Isso seria o sintoma, digamos assim. Então, por exemplo, a pessoa tem o desejo de comer algo que é proibido. O desejo é esse, assim, comer alguma coisa que é proibida. Por alguma razão, seja por uma proibição médica, seja por uma proibição religiosa, não pode. Aí o que acontece? Né? Aquela repressão faz com que ela desenvolva alguma outra coisa. Já que ela não pode comer, já que aquilo não pode se realizar, aquele desejo que não aconteceu ali vai ser desviado para uma coisa, para outro lugar, dor na garganta, uma rouquidão, que ela não sabe, né? Porque gases, digamos. Sabe? Meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo, esses gases que não param. Assim, o que era muito comum, e ainda é muito comum esse tipo de relato, que candidíase vaginal. Assim, nossa, cuidado com o que vocês não falam, porque se vocês não falarem pela boca, vocês vão falar de outro jeito. Isso segundo a visão da... Ok. Mas entende isso, né? Então, seria ter uma energia, né? E essa... Nunca tive. Bom, mas ter uma energia... Aí, o Sartre, ele, inclusive, compara essa energia a uma casa que está pegando fogo. A chaminé ali foi tapada de alguma maneira e a fumaça da casa deveria sair, né, por aquela lareira, pela chaminé. No entanto, como foi tapada a coisa, o que acontece? A fumaça começa a se espalhar pela casa e vai sair por outro lado, vai ser pelas portas, pelas janelas, por outros meios. Então, essa saída da fumaça, que já se avolumou por outros espaços, como a janela ou pela porta, seria o sintoma. O sintoma seria a saída da coisa por uma via que não é a via que deveria. A porta não foi feita para aquilo, para expulsar a fumaça que se acumulou dentro da casa. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Todo o processo de vida e de adoecimento teria a ver com a energia psíquica ou energia libidinal. É aqui que eu quero chegar. Isso já estava desde o comecinho, quando eles formularam as primeiras ideias. E, inclusive, Freud estabelece uma coisa de um princípio chamado princípio da economia libidinal. O que é o princípio da economia libidinal? É assim, o desejo que está cheio de energia, quando ele vai se acumulando, ele gera uma tensão.
né, o desejo carrega muita energia, e aí isso vai gerando tensão, né? O excesso de energia concentrada. Então, o que é preciso fazer? É preciso descarregar a energia gerada por aquele desejo, ou seja, é preciso desfazer a tensão. Só que tem um detalhe: não poderia ser desfeita completamente a tensão. Se a tensão for totalmente desfeita, é como se a pessoa morresse. Isso faria com que ela entrasse, por exemplo, num quadro muito similar ao quadro melancólico. Não tem tensão nenhuma. Então, aí vem a teoria, o princípio da economia libidinal, que todo o processo tem a ver com a diminuição da tensão e não com o total desfazimento dela. Vocês conseguem entender? Tá? Ou seja, vocês têm que ficar mais ou menos tensionados em níveis brandos, em níveis pequenos. Essa tensão mínima era uma tensão positiva, né? Ela movimenta muita força, muita energia, muito ímpeto, muita gana, muita realização na vida. Se a tensão ela cair demais, aí a pessoa fica apática. E se ela subir demais, a pessoa fica transtornada. Então, o princípio da economia libidinal é toda essa tentativa do corpo de equilibrar a tensão em níveis mínimos. Então, aqui, essa concentração aqui é fantástica, é extraordinária, é espetacular. Aí, bom, aqui entra a história da catexia. A catexia é a capacidade que nós temos de lançar a energia psíquica em determinado objeto. Então, é mais ou menos assim. Nada tem sentido por si só. Nada tem sabor, gosto, ou é capaz de atrair por si mesmo. O que acontece? Nós carregamos, nós investimos energia psíquica nos objetos ao nosso redor, ou mesmo naqueles que nós consideramos que estão dentro de nós mesmos, como, por exemplo, os nossos pensamentos. Aí esse objeto, uma vez investido de energia, aí ele acumula energia, ele tem força para atrair. Isso é catexia. Quando a energia é investida, é depositada em algum lugar. Bom, então a nossa energia psíquica ela vai sendo diluída, ela vai sendo lançada em várias coisas. Quanto mais interesses nós temos, mais a energia dilui. E nós não conseguimos formar uma tensão básica suficiente para promover mais energia psíquica. Então, o que seria essa tensão básica suficiente para promover mais energia psíquica? Então, assim, é mais ou menos assim, absolutamente toda a fonte de energia psíquica está em uma coisa chamada perversão. Toda a fonte de energia psíquica está na perversão. Aqui perversão? Perversão sexual. Aí o que ocorre? Nós temos um processo civilizatório que vai castrando a energia, não é nem energia sexual, mas, digamos assim, o nosso modelo de sexualidade. Nosso modelo de sexualidade ele é totalmente castrado. Olha, tu pode se achar a pessoa mais liberada do mundo. Sinto te dizer, tu és castrada. Tá. Ah, não, mas já fiz isso. Sinto te dizer. Nós temos uma série de limitações, um monte de limitações. Quanto mais nos livramos delas, né, mais geramos a tensão necessária para produzir mais energia. Só que o que acontece? Tem uma grande cota da energia comprometida com os nossos processos exatamente de repressão. Então, nós não formamos mais energia. Então, nós não formamos energia. Além de não formar energia, nós diluímos a cota disponível. Vocês estão entendendo, gente? Está claro aqui? Alguma incompreensão, obscuridade? Estou vendo poucas pessoas aqui, as que eu estou vendo já estão sérias, assim. Pô. Pronto. A pessoa imagina que não, mas ela é totalmente reprimida. Por exemplo,
Quando eu me declaro assim, eu sou heterossexual, eu já fiz uma limitação da minha sexualidade, sem saber. Eu já fiz. Quando eu digo assim, eu só consigo me envolver com sentimento, eu já tenho outra limitação. E vamos acumulando, assim. Eu já vi mulheres que dizem assim, eu nunca ficaria com... Olha, assim, um cara que já namorou com uma amiga minha, eu nunca ficaria com ele. Não, qual o sentido disso? Assim, no passado, 3, 5 anos, namorou, não, nunca ficaria. Né? Homens que dizem assim, eu nunca ficaria com irmã de amigo meu, irmão de amigo meu, para mim, e assim vai, e assim vai, e assim vai. É uma sequência ali de repressões. Essas repressões todas que funcionam na nossa cabeça, elas vão baixando a tensão. Essa tensão mínima vai baixando, vai zerando, né? Vai. Chega um momento que não tem tensão suficiente para dar uma nova carga de energia. Aí todo mundo vai operar com uma energia limitada. E o interesse da pessoa, digamos assim, não se ajusta à quantidade de energia disponível. Há interesse 1000. A pessoa quer centenas de milhares de coisas. Agora, ela quer muito além da energia que ela é capaz de produzir. Basicamente é isso. Então, essa seria uma nova fonte de angústia e de frustração. Então, tu não tens energia suficiente, não estás produzindo energia suficiente, nem administrando a energia que tu tens disponível para a quantidade de interesses que tu tens. Então, assim, quanto mais interessada é a pessoa, mais desorganizada ela tende a ser, mais pesada fica a vida para ela. Eu sou uma pessoa muito múltipla, muito variada. Cuidado, isso vai ser complicado para ti. Isso também não quer dizer, tá pregando o que aqui, que nós temos que ter uma vida muito retraída. Não, nós temos que realmente ter muitos interesses, mas não, digamos assim, sabe aquela pessoa que se identifica como curiosa? Tudo que eu vejo eu quero saber. Não, eu sou muito curiosa, eu vou atrás de tudo. Então, no que ela faz isso, no que ela aumenta a quantidade de coisas pelas quais ela é interessada, ela vai diminuindo a energia psíquica. Isso tem um impacto imediato sobre a capacidade imaginativa, sobre a inteligência, sobre uma porrada de coisas, sobre o prazer sexual, e assim vai. Diminui a fantasia sexual, a capacidade da pessoa de formar uma fantasia sexual, e, ao mesmo tempo, um negócio que é super interessante, a pessoa não tem fantasia alguma para ofertar, mas ela gostaria de ter experiências de vida mais gostosas. Né? Quer saber? Dirá esse neurótico. O problema está no homem. Homem não sabe fazer nada. Aí o mesmo vai dizer do homem e da mulher. Quer saber? O problema está na mulher. Cuidado com o microfone. O problema está na mulher. E assim vai, né? Só que o problema estaria nesse gerenciamento da energia. Depois, em algum momento, quem sabe, poderíamos até falar sobre isto de uma maneira mais específica. Mas a ideia basicamente é o seguinte, que grande parte da energia, sem que nós notemos, está comprometida com a repressão. Grande parte. O rol das coisas que nós não podemos fazer é incompatível com aquelas que nós desejamos fazer. Então, grande parte dessa energia está comprometida com isso. Na teoria, digamos assim, antropológica, psicanalítica, em algum momento é como se a civilização entendesse que sexo é um problema. E aí, rapaz, sexo é um problema. Assim, não notaram isso, né? Sexo é um perigo à sociedade. Vamos disciplinar o sexo? Vamos. Por que notaram isso? A teoria é a seguinte. Quando teve um momento áurico na história da humanidade, onde as pessoas elas eram livres, porque elas podiam transar com quem quisesse. Então, quem estuda a história mesmo, a pré-história da humanidade, enfim, vai se deparar com uma série de teorias sobre a sexualidade, onde a sexualidade era livre. Era mais ou menos assim, hoje nós não podemos conversar com quem nós bem... Quer dizer, se bem que tem
regimes de relacionamento onde até conversar é um problema, né? Onde é que tu estavas? Ah, estava conversando com a Bia, com a Beatriz. Estava conversando o quê com ela? Não, estava só conversando por quê? Por quê? Não, meu irmão, quando tu conheceste ela, tem relacionamentos que vão ser assim, que são assim. Até conversar é um problema. Mas, de modo geral, conversar... Então, se nós não tivermos, por exemplo, uma relação, não estivermos comprometidos com ninguém, nós podemos conversar com quem bem quisermos. Não é verdade? A cultura aceita. Então, presumivelmente, no passado, sexo era assim. Era como conversar. E, gente, cheguei aqui, eu desculpa atraso, estava transando com Bia. Mais ou menos assim, se vivêssemos no passado, né? Quando poderíamos dizer, pô, nós estávamos conversando e perdemos a hora, podíamos chegar aqui e dizer, oh, estávamos transando, perdemos a hora. Legal, bacana, enfim, demorei para gozar. Assim, nessa naturalidade. Claro que não tinha isso, porque você está falando de culturas muito antigas, mas o conversar, nesse ponto que eu quero chegar, conversar e transar eram a mesma coisa, até que surgem as famílias, porque antes a organização poderia ser poderia ser. Tem como, tu podes viver isso na tua vida, tu podes organizar as coisas para ser assim. Vai tomando tuas providências. Eu estou tomando as minhas, tomando as tuas. Mas, enfim, antes, antes da pré-civilização, as sociedades se organizavam em regime de clã, onde tudo era do clã. E o clã consistia em um número bem maior de membros. Um clã, até que se provasse o contrário, ele poderia ter um número infinito de membros. Cada clã, sei lá, podia ser formado por 100 indivíduos, mas poderia ser formado infinito assim. O mundo era menor, a densidade populacional era menor, poderia ter, sei lá, 5.000 indivíduos pertencentes ao mesmo clã. E aí, nesse momento, tudo era do clã. Não havia, por exemplo, uma pessoa que fosse da mãe ou do pai. Eles eram do clã. Tudo era do clã. Os bens eram do clã e as pessoas eram do clã. O cara se identificava, eu sou Fabiano do clã tal, do clã de Augusto, por exemplo. Lembrando aqui dos clãs turcos, que são os que foram mais recentemente desfeitos na história da humanidade. O próprio Jesus, digamos, essa visão não era exatamente uma visão de clã, mas é muito parecida ainda. Não havia títulos familiares. Aí quando, por exemplo, Jesus falava de si, ou quando se falava dele, dizia assim, ele era Jesus de Nazaré. Nazaré funcionava como se fosse uma espécie de clã. Ele não tinha um nome. Era Jesus, o filho de... Não havia um sobrenome familiar. Ele era o filho de José, ele era o Jesus de Nazaré, o Nazareu, o Nazareno. Não havia um sobrenome familiar. É nesse ponto que eu quero chegar. Até que surge a família. A família já não permite mais um número gigantesco de membros, é uma coisa mais reduzida. E uma concentração, tanto de pessoas, quanto uma concentração patrimonial. E os clãs começam a se diluir. Aí agora, já interessa saber de quem são aqueles filhos, que antes era do clã inteiro. Estou aqui com a Eline. Bom, sei lá, gente, é só um exemplo, tá? Eline transou comigo e com mais uns 300 do clã. Se ela tiver filhos, não tem problema, é do clã inteiro. Eu vou ser pai, então todos vão ser pai. Agora, se eu caso com a Eline, agora já é um problema, né? Se cuidar de filho dos outros, ou enfim, a teoria de sangue começa a surgir. Então, quando o conceito de família se estabelece, Rousseau também trabalhou essa ideia, o conceito de propriedade privada. Tem um texto pequeno que vale a pena ler, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele vê um sentimento de posse. Então, o que a família, ao nascer, entende que sexo é um problema? A repressão sexual está ligada ao nascimento da nossa ideia de família. Família e repressão, até hoje, né? Família e repressão sexual
são ideias que estão profundamente correlacionadas. Por exemplo, né, aquele que quer formar a família, de alguma maneira, ele já tem ciência de que ele vai ter que se castrar sexualmente. Dificilmente tem um modelo de família, existe, claro, mas não é o mais popular. Um modelo de família que permite uma vida sexual mais ampla. Então, a pessoa vai castrar e ela já entende até que vai chegar um momento. Aí eu casei com a Eline, voltando aqui, né? Nossa, nós temos um negócio aqui. Ah, mas na hora que esse desejo acabar, porque pode acabar, ainda assim o desejo acabou, mas a família não. Então, a família é maior do que o interesse sexual, é superior ao interesse sexual. E, aliás, o interesse sexual pode ser um inimigo da família, uma ameaça à família. Porque, em nome do interesse sexual, a pessoa pode sair para transar e se vincular com outras pessoas. Então, o que precisa fazer? Precisa dessa castração da sexualidade. Então, já no comecinho, começou a se desenvolver um processo de castração. Só que esse processo ele foi se formando lentamente. Então, no primeiro momento, por exemplo, a família, né? Era mais ou menos assim. Os membros da família tinham um número um pouquinho maior, era bem menor do que o clã, mas um pouquinho maior. E os membros da família podiam transar entre si. Então, Eline, desculpa te usar como... Suza, assim, sou irmão de Suza. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Tá? A Bia é minha filha. E daí? Qual é o problema? Está acontecendo um negócio que sempre que eu cito isso, as pessoas ficam indignadas. Eu fico impressionado com a incapacidade que as pessoas têm de pensar. É muito interessante isso. A incapacidade que elas têm de pensar. Pois, atualmente está acontecendo uma coisa que é o seguinte. Aumentou muito o número de pessoas completamente incrédulas, pessoas que são de jovens, aliás, né, agnósticas, ateias, não creem em nada. E aí, quando não se tem fé, tudo aquilo que decorre da fé passa a perder o sentido. Então, a castração, por exemplo, chamado incesto, a castração das relações entre membros de uma família, tem origem completamente religiosa. É porque Deus não quer. É alguma visão religiosa. Deus não quer. Os novos jovens, 14, 15 anos, 12, sei lá, que nasceram totalmente ateus, foram criados ateus, eles não veem sentido, mas tudo bem, Aline é minha irmã, por que eu não posso transar com ela? Ah, não, porque ela falou, sim, mas daí? Não pode por quê? Não, porque antigamente estava respondendo, Deus não quer, isso é contra as leis de Deus. Agora não, está contra as leis da natureza. Sim, mas e daí? Está contra, estou agindo contra a natureza. E daí? E daí? E daí? Eu quero transar com uma mulher, com um homem. Entende? Assim, foi liberando uma coisa. Digamos assim, homossexualidade não pode, porque é pecado. Aí, não acredito mais em Deus. Que pecado por nenhum, agora pode. Mas aí ultrapassa aquele nível de liberação que as pessoas queriam. Então, o número de irmãos que estão transando entre si é gigantesco. E eles não veem nenhuma razão para não fazer aquilo. Por que eu não posso transar com um homem se eu quiser? Digamos. Por que eu não posso transar com um homem se eu quiser? Eu, pensando aqui. Quero transar com um homem. Depois quero voltar a transar com mulher, mas quero de vez em quando. Por que eu não posso? Tá. Por que eu não posso transar com minha irmã se eu quiser? Aí os pais se veem desesperados porque não há uma explicação. Pode dizer, não, mas sabe o que é? Uma argumentação que sempre tem assim, é por conta dos filhos. Não, mas eu não quero ter filho. Não quero ter filho. Estou perguntando por que eu não posso transar, não por que eu não posso ter filhos. Só por isso. Aí, o que você vai dizer? O que vocês diriam sem explicar que isso é contra normas divinas, sem... O que se diz? Não tem nada a dizer. O que me faz pensar, não sei se nós viveremos para presenciar isso, mas que dentro de certo tempo já não haverá mais essas normas de incesto, tal como era no começo. Então, no começo,
Nós, por exemplo, quem gosta da Bíblia, eu cito a Bíblia aqui porque vale muito a pena um psicanalista ler. Não num contexto religioso, mas num contexto, digamos assim, antropológico. Então, se vê o seguinte, né, as normas disciplinando a sexualidade dentro da família, lá sendo estabelecidas, aquilo que é conhecido como Pentateuco, lá bem no comecinho, né? Aí as normas, ou seja, se começou a se ditar normas para disciplinar a sexualidade ali naquele momento, a partir de agora vai ser assim, o que indica é que antes daquela norma não era daquela forma. Antes da norma era diferente. Olha, agora o filho não pode mais se deitar com a mãe, o pai com a filha. E vocês vão ver que já entre irmãos é diferente. Vocês vão ver isso, né? A cunhada também. Ó, minha cunhada, meu irmão morreu, então vem para cá, não vai ser da família, não. Porque a visão de família era completamente outra. E aí, naquele momento, se devia, aliás, transar dentro da família. Só que aí começa a surgir a ideia de que este sexo livre, ele era muito, muito perigoso. E olha por que se percebe isso, uma surpresa, não é por conta dos homens. Não eram os homens que queriam, digamos assim, como dizem hoje, pular a cerca. Eram as mulheres. No passado, as mulheres eram bem mais taradas do que os homens. O que se presume isso agora, tanto aqueles que são defensores da doutrina do patriarcado quanto aqueles que são contra essa doutrina chegam num ponto comum, né? Que a mulher ela era muito mais acesa, até que veio alguma coisa aí, peraí, aquieta teu facho, e diminuiu. Então, por essa história do desejo livre, as famílias perdiam muitas mulheres. Então, em tese, né, o desejo ele era um problema. O desejo teve que ser disciplinado. Chega um momento assim, quando se lê a Bíblia, né, quando essa norma, aí que diz assim, olha, Cristo diz, aquele que olhar com desejo, olha, aquele que olhar com já adulterou. Está escrito dessa forma. Mas eu preciso ter, cobiçar, falar alguma coisa. Não. Se tu olhares com desejo, basta olhar com desejo, tu já adulteraste. Já és culpado de adultério. É mesmo, Senhor? E o que eu faço com isso? Para evitar esse problema, é que tu arranques os teus olhos. Senhor, tem certeza de sim? Eu tenho, porque é melhor, né, perder uma parte do teu corpo do que teu corpo inteiro queimar nas chamas do inferno. Meu Deus do céu, então tá bom. É toda uma tentativa de provocar uma repressão sexual. Por que eu estou contando essa história toda para vocês, que pode já ter ficado meio chatinha? É que, ao surgir a família, surge também uma necessidade para manter-se a coesão da família, de se disciplinar o sexo. E aí a família foi entendida desde cedo como a base, o núcleo da sociedade. Ora, se a repressão sexual está relacionada à família, e a família se torna o núcleo da sociedade, logo o núcleo da sociedade também está calcado na repressão sexual. O ser social é um ser reprimido. Vocês todos são reprimidos. Portanto, vocês não têm força para gerar mais tensão. E aí, vocês têm um nível de energia circulante, né, que é um nível disponível. Só que o fato de haver repressão não quer dizer que essa experiência de catexia, de prazer sexual em tudo, em absolutamente tudo, diminua. Não, pelo contrário, a pessoa continua, digamos assim, catexizando e criando para si novas experiências de gozo. E vai faltando energia.
Logo, ela já não tem mais energia para manter o próprio aparelho psíquico trabalhando legal. Ela vai desorganizando, vai aumentando o nível de tensão negativa, o nível de frustração, de decepção consigo. A energia, a introversão da energia, ou seja, aquela catexia em si mesmo, na sua percepção, na ideia que a pessoa tem de si, não tem mais energia disponível para isso. Aí ela começa a não ter mais uma imagem interessante de si. Não tem mais uma imagem interessante de si. Aquilo que, né, um déficit na estima. A pessoa já não se sente feia, desinteressante, perde o brilho. A outra coisa que Freud trabalha no texto de Schreber, que é o que ele chamou de neurose profética, né? Que é assim, neurose profética, apocalíptica, né? É uma também não tem mais energia suficiente no mundo. Aí é um desencantamento do mundo. Aí começa a surgir a fantasia de que o mundo vai acabar. Você tem que morrer. Por quê? Porque o brilho do mundo ele se dá por essa catequização, esse investimento libidinal. Agora, não havendo energia suficiente, tudo... Na atualidade, essa coisa, digamos assim, ela foi resolvida por uma super frivolidade de tudo. Então, todo gozo é passageiro, a pessoa não precisa sustentar o gozo na mesma coisa. Aí tudo dá um prazer rápido e passa. Rápido, né? E passa. Você vai gozando aos poucos através de várias coisas. Aí pronto, tá legal. Só que aí surge um problema. Todas as vezes que a pessoa se envolve com algo que, digamos assim, é um envolvimento a longo prazo, ser mãe, ser membro de uma família, um trabalho, sei lá, qualquer coisa, ela abre espaço para angústia e desespero na própria vida. Porque ela tem que ter uma fonte permanente de energia para a mesma coisa. Quando tudo é passageiro, ela tem que ter uma fonte permanente. Agora ela está angustiada. Então, por exemplo, é raro ver uma pessoa casada. Quem é casado aqui vai achar essa um horror, né? Mas enfim, é raro ver uma pessoa casada durante 20 anos e que ela não esteja super infeliz, super mal. Muito mal. Ela talvez tente negar que ela está mal com o casamento, ela vai dizer que está mal com outras coisas. Está mal com outras. Muita gente, né? Não, estou ótimo com o casamento. Ai, que triste. Mas o problema não é estar casado, o problema é a pessoa. Daria para... Se a pessoa se administrasse de uma forma diferente, se ela tivesse um regime de casamento diferente, enfim, ela podia mexer tanto no regime psíquico dela quanto no regime de casamento dela. Mas não dá, de modo geral, não dá. Por quê? Porque o regime de casamento ele é dado culturalmente e a mesma cultura que define em que regime o casamento vai acontecer, essa cultura imprime na pessoa um sistema de crenças sobre o que é certo, verdadeiro e tudo mais. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, gente, olha, vamos fazer um negócio aqui super legal. Vamos casar, que eu estou vendo aqui, Beatriz, Susan e Eline. Vamos casar nós 4. Pô, eu gosto de vocês, acho legal, bacana, vamos estudar isso. Não, cara, não estou falando de promiscuidade, não, é casamento mesmo, é sério, tudo, não, eu topo. Aí, pronto, já tenho. Mas por que a pessoa se opõe a esta ideia? Outra coisa, e quem aceita, digamos assim, a pessoa pode aceitar um modelo novo, movida por um tipo de desespero, de frustração, porque acredita que não vai se dar bem no modelo antigo, ela pode aceitar porque ela realmente refez a mentalidade. Aí, o que eu tenho notado? Que muitos dos que aderem a um modelo novo não aderem de coração, aderem por desespero. Aí dá no mesmo. Ela continua funcionando da mesma forma. Só que como ela já perdeu as esperanças da forma antiga, aí ela aceita o novo. Aí, bom,
nós estamos funcionando por desespero. Só que tem um detalhe. A perversão da qual fomos castrados é uma fonte de energia. Uma outra fonte de energia, por incrível que pareça, é o próprio desespero. A pessoa desesperada move um pouquinho, não tanto quanto aquele que tem uma sexualidade livre, de fato, mas a pessoa desesperada também é capaz de gerar uma tensão. Então, o desesperado, o desespero, por exemplo, tem gente que acha assim que o desespero vai tornar uma pessoa vazia ou deprimida ou qualquer coisa, né? Eu estou tranquilo aqui. Mas o desespero já é uma resposta contra a depressão. Se a pessoa não estivesse desesperada, provavelmente ela estaria, digamos assim, num quadro muito similar ao que é conhecido como depressão. O desespero, digamos assim, produz aquela energia que estava faltando. Só que ainda continua o problema, porque o indivíduo ainda está comprometido com a repressão. Está ali ainda usando, né, essa força libidinal todinha contra ela mesma. Está entendendo o problema humano? Tudo é sexo, o desejo está disperso e está nos faltando energia. Não que nos falta energia, nós não temos energia suficiente para equilibrar a nossa própria vida. Desejamos uma experiência de gozo, mas ela nos falta. E aí vem outra resposta. O gozo nos falta, nós estamos frustrados o tempo todo. Eu vou citar isso aqui para terminar, liberar vocês. O gozo nos falta. Estamos frustrados o tempo inteiro, inclusive com o cerceamento dele, o gozo. Ou, inclusive, não, principalmente por conta disto. Temos gozos transitórios e mal, por já sabermos que eles vão se dissipar, mal estamos assim no trânsito de um, já temos a expectativa do próximo. O modelo foi feito para funcionar assim. E ficamos muito mal caso estejamos em uma situação que nos obrigue a uma energia para sustentar o mesmo gozo por um longo prazo. Aí, como é que o aparelho psíquico resolve isso? Já que nós estamos com mais frustração e desespero, com a criação do gozo masoquista. Aí vem a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, que é trágica, que além de reprimidos, vocês são masoquistas. O gozo masoquista, tá faltando energia. O gozo é uma experiência tanto de consumação do desejo, quanto também uma experiência de criação e liberação de nova, né, de mais energia. Então está faltando, estou frustrado o tempo inteiro, estou decepcionado. Então, qual é a resposta que o aparelho psíquico encontra nisso? É assim, o desejo é o desejo de prazer, certo? Desejo, mas o gozo tem desejo e gozo. O gozo é dor. Desejo está ligado ao prazer e gozo se liga à dor. A pessoa está desejando, digamos assim, o prazer, mas está gozando mesmo com a dor. A pessoa está desejando o bem, mas está gozando mesmo com o mal. Essas duas instâncias continuam em operação. Mas por que a pessoa se mantém tantos anos em uma situação que é difícil? Porque ela está gozando com aquilo. Por que ela fica durante tanto? Porque tem um gozo masoquista. Olha, eu não sei quanto vocês são capazes assim, de perceber instâncias mais internas de vocês mesmos.
Mas, por exemplo, eu já notei, né, em mim, situações onde eu estava triste, né? Aí lá bem no fundo, lá no fundo daquela uma alegriazinha, um gozinho, lá, né, suprimida, uma camada externa de dor, de sofrimento. Mas se eu mergulhasse, já percebi, né? Mas poucas pessoas percebem, assim, é só dor, é só o discurso do mundo, lá no fundo mesmo, camada interna daquele, né, a alma, dor. Sabe aquela, por exemplo, a decepção amorosa, uma pessoa que te abandonou, uma pessoa que está ali olhando, você está com ela, né? Você tem um gozo lá no fundo, aquele gozo, lá no fundo, lá no fundo. Aquele maltrato, desdém, escárnio, seja lá o que for, lá no fundo. E é exatamente por conta da existência desse gozo, exatamente por conta deste gozo, que as pessoas se mantêm nas estruturas, né, supostas estruturas de sofrimento, porque elas não são apenas estruturas de sofrimento, elas são estruturas de sofrimento aparente, mas são estruturas de gozo na realidade. Então, até no sofrer uma experiência de prazer, portanto, uma experiência sexual. Ficamos por aqui hoje. Depois eu converso com Suza para ver como vai ser a continuação disso tudo. Espero que essa aula tenha aberto os olhos de vocês, não apenas lhes deprimido. Porra, veio para quê? Para dizer que a vida é isso? Não, tem. Reflitam sobre o que foi exposto aqui. Há muitas respostas. Beijos, beijos, beijos. Obrigado pela presença e até mais.